Uou! E pra você que já tá curtindo aqui o vídeo, antes mesmo de assistir, já compartilha, já dá seu like aí, já bota aqui, se inscreve no canal, liga o sininho aí pra ficar, toda vez que tiver vídeo novo, você já receber já assiste, já compartilha com a mãe, com o cachorro, com a avó, com a tia, com o menino que tá aí em todo lugar. Vamos, gente, é isso aí, vamos aí que esse vídeo é show. Developer, fica com o vídeo, galera. Uou! Bem-vindos ao Developers, o seu talk show da zoeira, do e-master e de todo mundo. E gente, aqui comigo hoje, meu Deus do céu, Ítalo JS, zoeira, Ítalo José. Ele é o mais novo, literalmente mesmo, né? O mais novo MVP do Brasil e do World, cara. E além disso, ele também é o quê? Engenheiro de visão computacional, é isso? Na Nextcode. Coisa bonita, cara. E aí, como é que tá? Eu pego o computador e fico olhando o dia inteiro pra ele. Eu trabalho com visão computacional. Maravilhoso. Eu pensei, é tipo isso, né? É tipo isso. Mas então, cara, sempre começo aqui perguntando sempre a mesma pergunta. A primeira pergunta sempre é igual pra todo mundo. Que é como é que você começou a programar? O que deu na tua cabeça? O que aconteceu na sua vida pra você começar a fazer isso? Eu acho que eu tinha uns 13 anos e tinha um computador e não tinha o que fazer. Aí eu comecei a procurar no YouTube como fazer um programa de computador. Tá. Não achei nada. Depois eu comecei a procurar como fazer sites. E aí eu comecei com Wix, comecei com as plataformas. Acho que eu em algum momento devo ter também mexido com WordPress. Sim. Continuei sem entender nada. Aí depois eu comecei a trabalhar com manutenção em uma faculdade acho que era FIPECAF o nome da empresa, eu era jovem aprendiz lá. E aí me falaram para eu fazer o técnico, né? Que aí no técnico eu ia conseguir aprender o que eu estava tentando há mais ou menos um ano e não estava entendendo bolhufas. Depois do técnico, eu entrei, fiz um ano e meio de técnico. Aí lá sim, de fato eu aprendi. Depois comecei a trabalhar, entrei na faculdade. E aí, de lá pra cá, só sucesso. Só sucesso. Hoje em dia você tá quantos anos? 20 anos. Pergunta boa. 7 aninhos de brincadeira aí, desde que você pesquisou pela primeira vez até agora. E tipo, como é que você começou? Qual linguagem? Tipo, você procurou o site, tá dando mais? Qual linguagem você começou a brincadeira aí? Eu comecei com ActionScript. Uma linguagem que quase ninguém conhece, era uma linguagem para programar Flash na época. Não, quase ninguém conhece não, cara. Você tá falando pra a galera da tua idade não conhece. Agora pega a galera de 30 anos mais aí, todo mundo sabe o que é ActionScript, todo mundo programou ActionScript. Flash era a única, melhor front-end, melhor que JavaScript, muito melhor, inclusive. Eu trabalhei num lugar uma vez que eu era zoado por ser muito jovem. A galera levava disquete só pra esfregar na minha cara. Que você nunca viu, né? Eu vi, eu tenho um disquete, cara. Você tem um disquete? Eu tenho um disquete. Meu Deus. Você conseguiu abrir em algum lugar? Não. Crianças. Mas aí, beleza. Então você começou com o ActionScript, fazia os sitezinhos em Flash lá, fazia muita animação maluca, integrava com a porcaria toda. Programava os botões, tudo em ActionScript. Coisa bonita, Programava os joguinhos em Flash, tudo as porcaria lá, mas... E qual foi a sua animação quando o senhor Steve Jobs falou que o Flash morreu? Cara, eu acho que eu era... Foda-se o Flash. Você já era pequeno, mas foda-se o Flash. eu era muito pequeno. Eu fui conhecer o Steve Jobs quando ele morreu. Importante. Aí eu falei, pô, esse cara... Esse cara que fudeu teu Flash. Aí eu vi, pô, beleza, o cara morreu ali. Não sei quem é ele, vou pesquisar. Aí eu comecei, pô, o cara fez a app, fez o celularzinho lá e tal. Mas aí nessa época... Flash, HTML, pra mim já tava muito misturado. Flash pra mim era muito mais animação do que criar sites e criar jogos. E aí depois eu peguei mais o comecinho de quando o HTML5 bombou mesmo. Então pra mim o Flash nunca foi... Eu não perdi uma profissão aí por conta da morte do Flash. Importante, teve gente que infelizmente não teve a mesma sorte. Ficava só no Flash, mas beleza. E a web começou. E você depois foi mesmo pra essa área de web. Você começou na web e você continuou na web. Ou não? Não, depois daí você saiu dessa brincadeira. No começo eu queria até mesmo trabalhar com front-end. Mas eu, por não conhecer o mercado, eu tinha a impressão que front-end ganhava muito ruim. Muito mal, né? Sim. E aí eu fui pro back-end. Aí comecei a me especializar mais no back-end.
fui trabalhar. Engraçado que todas as linguagens que eu odiava, eu trabalhei com elas. Então, quando eu estava no técnico, eu fui muito evangelizado com o Java. Sim. E aí, eu odiava C Sharp. Ok. Consegui meu primeiro trabalho com C Sharp. Aí, beleza. Me acostumei com C Sharp, comecei a gostar do C Sharp. Metade da minha carreira foi em cima do .NET. Sim. .NET Core. E aí, eu odiava, era JavaScript. Sim. Aí, eu fui trabalhar com JavaScript, Node. Show. Hoje trabalho com Node, inclusive, Node e Python. Quando eu trabalhava com o Node, eu odiava Python. Sim. Tanto é que todas as minhas talks e projetos de inteligência artificial, eu sempre tento puxar para alguma outra linguagem, seja Go ou seja JavaScript, para tentar fugir de Python. Mas não deu, eu acabei indo trabalhar com Python. E aí a próxima linguagem que eu odeio é o C++, porque é só por conta que é muito chato. Uma pergunta agora. Com ela. Tem alguma linguagem que você gosta? Toda que você falou, você odeia? Não, então, a ideia é eu odiar uma linguagem e porque eu sei que eu vou trabalhar com ela. Entendi. Entendeu? Acho que é por isso que o pessoal trabalha com PHP. Todo mundo odeia PHP, todo mundo trabalha com essa porra. Bem isso. Cara, essa é a ideia. Você odeia uma linguagem, aí você vai trabalhar com ela. Mas aí, você falando da comparação, você tá mexendo, vai tá começando a pensar agora em mexer com C++. E isso, você trabalha mais focado em visão computacional e mais focado em inteligência artificial ou não? Você faz um pouco de tudo. Hoje em dia você faz isso. Hoje eu tô ali 70% no quesito de visão computacional e deep learning. E o restante é desenvolvimento de APIs, infraestrutura e etc. Então é porque eu construo serviços de visão computacional, preciso disponibilizar isso em forma de API, preciso construir o pipeline do deploy, preciso fazer tudo o resto pra coisa funcionar. Beleza. E qual a diferença que você... ou, assim, você viu tanto... Porque você falou que foi obrigado a mexer com Python, mas não foi tipo assim, vai mexer com Python porque a gente não usa Python. Ou não, tem um motivo. Sim. E no mesmo jeito tá tendo um motivo agora pra você querer migrar pra C++. Não migrar, mas também trabalhar com C++. Sim. Quais são esses motivos e o que isso influencia? Para trabalhar com Python, é mais pelo quesito da facilidade de trabalhar com matemática. Python é uma linguagem bem acadêmica. Sim. E ela é uma linguagem muito fácil, principalmente para trabalhar... Principalmente porque ela tem muitas bibliotecas focadas em matemática. Sim. Os acadêmicos usam muito, e os acadêmicos acabam criando bibliotecas para que você faça seus cálculos ali simplesmente chamando uma função, por exemplo, para trabalhar com matriz. Né? Vamos supor, um exemplo. No Python você consegue multiplicar duas matrizes só multiplicando as próprias variáveis. Em Go, não. Você vai ter que iterar sobre as colunas, iterar sobre as linhas, né? Essa é a principal vantagem do Python. Mas aí você tem outras linguagens que têm o mesmo padrão, tipo R e MATLAB, que também são usados por acadêmicos. Mas a quantidade de bibliotecas que tem para visão computacional e para Deep Learning em Python é muito maior. Essas linguagens elas são um pouco mais voltadas para análise de dados. Né? Então, a comunidade dessas linguagens tem muitos profissionais de análise de dados e aí, se você for trabalhar com isso, aí sim, essas linguagens são excepcionais. Beleza. E o C++ por conta da performance, né? Apesar do C++ ser bem chatinho de trabalhar, a performance é discutível. E para trabalhar com Deep Learning tem uns processos que são bem pesados. Né? Eu, por exemplo, eu fiz um projeto lá que era para poder fazer identificação de tipos de documentos, né? Onde a gente trabalha, a gente faz alguns produtos para análise de fraudes. E aí eu deixei o software lá, o meu modelo de Deep Learning, treinando por 2 dias. Se fosse em C++, eu acho que eu poderia diminuir para 1 dia e meio ou 1 dia. Sim. Né? E também tem outros quesitos, além do Deep Learning aplicado à imagem, que é para carros autônomos, que é o curso da Udacity que eu estou fazendo, que se você estiver trabalhando com coisas que são hipersensíveis ao tempo, como, por exemplo, tomada de decisão, na hora de se você vai atropelar a velhinha ou a criança, você pode fazer o carro bater. Sim, né? Questão de a parada de ser baixo nível mesmo, a parada de você estar ali já em contato com o hardware, tipo, foda-se, faz agora e não. A questão de ser é simplesmente a necessidade da performance. Entendi. E aí tem... Quando eu posso não usar C++, eu tento usar Go, mas Go, ele ainda, apesar de ser uma linguagem que está
sendo prometida para a área de Data Science, Uhum. ela ainda não está com a quantidade e a facilidade de bibliotecas para poder trabalhar com matemática. Mas você acha que vai chegar algum dia, chegar nesse ponto? Porque, tipo assim, você acabou de falar, tipo, o Python você tem pessoas que programam, você tem pessoas que não programam, você tem pessoas da academia, você tem pessoas da comunidade, tem pessoas do mercado que estão trabalhando em cima da linguagem. O Go ainda é aquela linguagem hipster, tipo, por mais que seja, pô, Sim. ela já está uma É linguagem muito nova. estabelecida, ela tem uma comunidade muito forte, mas ainda não sei se, tipo, ainda tipo assim, vai ser tão pública quanto é Python. Sim. Eu acho que Python ainda vai viver bastante tempo por esse motivo. Pela quantidade, pelo tamanho da comunidade. Uhum. O tamanho da comunidade de Python é muito grande, Uhum. né? E a comunidade de Python, geralmente as pessoas que trabalham com Python, elas estão envolvidas de alguma forma com o meio acadêmico. Sim. Trabalhando gente, não em projetos de mercado, como projeto de mercado que eu digo seja APIs sim. de alta performance, APIs autoescaláveis, etc. Sim, é porque você tem vários nichos ali dentro. Tem um nicho acadêmico que é muito forte. Sim, e por esse motivo eu acho que Python ainda vai viver bastante tempo. E aí, tipo, muitas pessoas ainda não entendem como funciona realmente a visão computacional. E você trabalha com isso diariamente. Tem como te explicar um pouco, pessoal, como é que funciona? A visão computacional, basicamente, é a matemática aplicada em matriz. Você vai ter, imagine uma pixel art, onde você tem lá uma matriz com várias colunas, várias linhas, e aí vários pontinhos pintados nessa matriz, que formam imagem. E aí você tem todos aqueles cálculos que você ignorou na sua vida, seja no ensino médio, seja na faculdade, que você poderia aplicar em cima de matriz para descobrir várias coisas. Você pode descobrir retas, você pode descobrir círculos, você pode descobrir distância entre dois pontos. Uhum. E aí, por exemplo, numa imagem que eu quero recortar um documento, por exemplo, eu vou recortar um retângulo. E aí eu posso usar a transformada de Hogg. Eu nunca sei pronunciar isso certo, mas é um cálculo que você pode usar para detectar retas. E aí eu vou detectar 4 retas. Sim. E aí eu vou fazer o cálculo da área da intersecção das 4 retas. E aí eu vou conseguir extrair o meu documento, né? Entendi. Então são basicamente, a grosso modo, cálculos em cima de matriz. É como se fosse transformar uma imagem em uma matriz. E aí você faz os cálculos em cima dela. Uma imagem, ela é uma matriz. Se você pegar uma foto e der um super zoom nela, você vai ver que vai ter várias colunas de pixels com várias cores. Sim. E vai ter várias linhas. Aquilo é uma matriz. E cada cor, ela tem um número, que é a cor RGB. Sim. Enfim, depende, né? Pode ser hexadecimal, pode ser qualquer tipo de... Geralmente, eu trabalho com o RGB. Uhum. E aí você vai ter 3 matrizes. Uma matriz que é a vermelha. Sim. Aí você vai ter uma matriz que é o verde. Você vai ter uma matriz que é a azul. Que é azul, sim. E aí, em cima dessas 3 matrizes, eu aplico todos esses cálculos para poder descobrir aonde é que está o meu documento, aonde é que estão as informações desse meu documento. Uhum. Se eu tenho vários documentos, eu vou verificar se esses documentos eles estão muito próximos. E aí eu verifico se estiverem muito próximos, por exemplo. Estou viajando agora, mas... eles estão tão próximos que eu posso dizer que é o mesmo documento. Entendi. Porque se você olhar no RG, além de abrir ele, você vai ver que vai ter 2 quadrados, né? Um retângulo, sim, desculpa. 2 retângulos. Um retângulo pro lado de trás e um retângulo pro lado da frente. foto, lado sem foto. Exatamente. E se esses retângulos estiverem distantes, eu vou dizer que são 2 documentos separados. Sim. E assim por diante. Entendi. Então, basicamente pegar o que o pessoal nunca usa na matemática, eu nunca vou estudar isso. Não, pior que e eu não sou, né, nenhuma pessoa, assim, super gênia em matemática. Eu tomei muito no cu para recuperar toda a matemática que eu ignorei no ensino médio e na faculdade. Eu quase reprovei em cálculo na faculdade. Para poder dar conta do curso da Udacity que eu estava fazendo. Que o curso da Udacity é assim, ó. Você sabe matemática, você sabe álgebra linear? Beleza. Então pode fazer o curso, mas não é a álgebra linear do Brasil, né? A álgebra linear nível Estados Unidos
que não tem como mentir, eles estão à frente da gente no quesito educacional. E aí eu tive que ir para poder correr atrás. Mas é o que? Estudo dos espaços em RN? Desculpa. Então, mas álgebra linear, no Brasil a gente faz muito álgebra linear 2, que é estudo do espaço do R2. Então você faz o estudo do R2 lá, que tipo, trabalha os retângulos e tal. E aí você tem a álgebra linear 3, que é o estudo do RN, que tipo, você tem vamos falar assim, você tem domínios infinitos. Sim. E além de álgebra linear, aí vai envolver trigonometria, álgebra... esqueci agora o nome da outra álgebra. Geometria analítica enfim, várias derivadas, integrais. Sim, e cálculo muitas lágrimas. Entendi. Então você acha, tipo assim, mas para essa área você precisa ter a matemática, tipo, como um forte. E aí você tem nessa brincadeira junto grandes players fazendo o que você faz de uma maneira, tipo, pra galera que não tem esse estudo matemático, como APIs, como o Google Vision e o Watson e o Microsoft Cognition Services. Tipo eu acho legal, eu acho importante porque isso vai possibilitar um monte de aplicação. Inclusive é por conta desses players que a inteligência artificial tá tão na moda. Sim. Né? Mas você não consegue fazer tudo com eles. Pô, impossível. E aí, inclusive, uma das minhas funções lá na Next Code foi essa, né? Eles trabalhavam até então com serviços cognitivos. Tinha algumas coisas de AI lá, além de serviços cognitivos, mas os serviços cognitivos não estavam dando conta do que eles precisavam, da demanda que eles precisavam, das features que eles precisavam, né? E aí, para isso, eles tiveram que contratar alguém que conseguisse trabalhar no código mesmo e não nos serviços como o Watson, o Google, o Microsoft. Mas eu uso. Eu não vou ficar reinventando a roda toda hora. Por exemplo, um OCR, né? Hoje a gente usa alguns OCRs a gente usa mais de um, porque eles não são eles não são muito bons. E eu não vou construir um OCR de novo, sendo que já tem aí. Mas galera que não entende só, OCR reconhecimento de caracteres. Exatamente, Optical Character Recognition. Isso. Conhecimento de caracteres. Então você pega um documento, tem um monte, ou um doc, um papel de pão que está escrito lá, você joga no sistema que ele vai tentar ler para você. Ele vai extrair o texto para você poder manipular o texto. Tipo isso. Mas da hora, cara. É uma coisa interessante. Cara, e nesse meio tempo, você tá na comunidade, você tá dando palestra por aí. Como é que foi essa primeira palestra? Como é que foi, tipo, sair desse rolê todo pra isso? Na época da Tech ainda, época que eu fazia o técnico, eu ia muito em meetup. Eu ia em todos os meetups que eu podia. Eu ia em meetup até de madrugada. E aí eu comecei a pensar, pô, eu também quero participar disso, né? Também quero passar esse conhecimento pra galera que me ajudou. Eu consegui minha primeira vaga de estágio por conta dos meetups. Eu ia em tantos meetups que a stack de tecnologias que pediram pro estágio era Angular, .NET e SQL Server. Eu vi todinha em meetups. E aí, depois que eu entrei no estágio, acho que mais ou menos na metade dele, a gente começou a trabalhar com o Luis, né, que é um serviço cognitivo da Microsoft para construção de chatbot. E aí, pô, ninguém tá falando sobre isso, só tem vídeo gringa. Eu posso falar sobre isso pra galera aqui em português. E aí eu comecei a caçar, ver como é que eu poderia fazer. Eu não fazia ideia de com quem eu podia falar. Eu não tinha contato com ninguém da comunidade. E aí eu fui na Campus Party. E aí eu falei com o John Calisto. E eu perguntei pra ele como eu podia fazer para entrar, como funcionava, se era alguma coisa burocrática, etc. Ele falou que era super tranquilo, era só mandar um call for paper. Não sabia que era um call for paper. Saí procurando na internet, feito louco. E não tem isso. Inclusive, eu acho que eu vou fazer um artigo sobre o que é call for paper. Porque naquele dia eu procurei, eu não achei. E eu não mandei o call for paper pra ele, porque eu não sabia o que era. Você não sabe o que é. E aí, depois disso, eu continuei procurando como eu podia fazer para palestrar. E aí, o Eric Wendell, ele publicou num grupo
pedindo palestras, né? Ele não usou o termo call for paper, ele só pediu, galera, mandem palestras no e-mail, eu vou conseguir uma tal, tal. E eu comecei a mandar. E aí ele me chamou pra dar uma talk sobre luz. A primeira palestra foi de 3 horas. Caraca, de leve, né? Assim, tranquilo assim pra começar, pra dar aquele start tranquilo da galera. E aí foi lá na faculdade Impacta. E o engraçado, até hoje, eu não sei como isso aconteceu, mas teve o MVP Day na Microsoft, acho que uma semana depois. E o meu nome tava lá. Era a mesma palestra, acho que eu enviei tantas palestras. Tu foi mandando e foi embora. Que chegou lá. E aí eu cheguei no dia do evento, o Eric tava lá, e ele falou, cara, você vai palestrar no MVP Day, né? Que da hora. Aí eu, que é isso? Aí ele me mostrou, meu nome tava lá na lista, acho que tinha faltado um palestrante, me colocaram como backup. E aí, uma semana depois, já tava na Microsoft palestrando e não fazia ideia de como eu tinha parado lá. Tá, isso faz quanto tempo, mais ou menos? Deve fazer uns 2 anos. 2 anos e meio, mais ou menos. Por aí. E aí você começou com essas palestrinhas aí foi o Luiz, depois... Eu comecei a fazer palestra com o Luiz, e aí girando ali em torno das minhas stacks, que era .NET, né? Depois eu comecei a falar sobre Docker, aí eu fiquei uns meses falando sobre Docker, e aí eu comecei a falar sobre inteligência artificial, né? Eu comecei com algoritmos genéticos. A inteligência artificial já faz bastante tempo que eu tenho vontade de começar a brincar com isso, mas nunca tive know-how suficiente para de fato ir lá e fazer. E aí eu comecei a falar sobre algoritmos genéticos. Inclusive foi a minha primeira talk fora de São Paulo. Foi sobre algoritmos genéticos lá no Dev Day de BH. Massa. E aí, depois disso, eu comecei a falar sobre uma série de outros algoritmos. Aí entra o Perceptron, o Multilayer Perceptron, cenários convolucionais, etc, etc, etc. E aí... Depois não, né? Nesse mesmo tempo, eu entrei para ir Brasil, né? Que foi até um tempo ali que eu tinha parado a faculdade. Eu parei a faculdade para focar na comunidade. Entendi. Tava uma porcaria a faculdade. Tá uma porcaria. Larga essa porra aí. Eu tinha entrado com uma bolsa e acabei perdendo a bolsa. Aí falei, não vou pagar essa bosta, não. Mas você lembrou onde você deixou a bolsa? Cara, olha, eu já perdi a minha bolsa em muitos lugares. Em ônibus, no avião, no aeroporto. E da faculdade também. Tá perdendo bolsa por aí. Tá perdendo bolsa pra cacete. Aí eu parei a faculdade, comecei a focar na comunidade. Entrei pra ir Brasil, ela tava bem no comecinho. E aí eu comecei a focar total em inteligência artificial. Já faz mais ou menos 1 ano e meio que eu tô focando todos os meus estudos em inteligência artificial e a comunidade também. Aí escrevendo artigos, fazendo vídeos, palestras. Não. E tipo, você tá na comunidade, como que isso refletiu no seu trabalho? Porque agora você trabalha com o que você gosta, você trabalha com o que você buscou. Sim. Cara, acho que foi bem importante esse quesito da comunidade pro meu trabalho, porque as empresas que eu acabo entrando são empresas que se preocupam com comunidade. Então, e empresas que se preocupam com comunidade, geralmente são empresas que são legais de trabalhar. Né? E principalmente empresas que são bem flexíveis. Então, hoje, a Nextcode ela é uma empresa que ela apoia totalmente a comunidade. E aí eu consigo, além de trabalhar meu trabalho normal, dia a dia, eu consigo ter tempo para ir num evento no meio da semana, por exemplo. Né? Coisa que eu poderia não ter conseguido se não fosse a comunidade. Né? E também a comunidade, esquisito de fazer palestras, escrever artigos, isso é uma coisa bem pessoal, mas isso acaba me forçando a me manter no mesmo ritmo de estudo sempre. Né? Porque está sempre surgindo coisa nova, e eu estou sempre tentando trazer coisa nova para a comunidade, e isso me força a me manter atualizado. O que me ajudou também a crescer rápido. Isso é legal. Então agora no começo de fevereiro, depois passados esses 2 anos de brincadeira, 2 anos de vamos falar assim, de exposição para a comunidade, de você estar envolvido, de você estar crescendo. 2 anos de trabalho, porque comunidade dá trabalho, viu? Você recebeu aí o título de MVP. Foi na sexta-feira
passada aí, eu recebi uma ligação do Rio de Janeiro e eu desliguei 4 vezes porque eu achei que era telemarketing. Pô, normal. Eu recebo todo dia e desligo do mesmo jeito. E aí, na 4ª vez, eu falei, tá bom, vou atender. E aí, era o pessoal da Microsoft falando, né, dando as notícias que eu tinha virado o MVP. E, cara, pra mim, isso é uma conquista muito grande, assim, mostra que o trabalho que eu venho fazendo realmente tá valendo a pena. Todos os dias de saco cheio que eu fiquei por conta da comunidade valeram a pena e vai valer, né? E esse prêmio, pra mim, ele é muito importante porque eu vou ter o apoio da Microsoft para conseguir fazer mais ainda, né? Uhum. Então, ele vem não só para agregar em questão de status e nome, mas ele vai me ajudar muito a conseguir fazer eventos melhores e trazer conteúdos melhores, etc, etc. Bom, muito da hora, cara. Cara, e pra quem tá começando? Porque, tipo, muitas pessoas me perguntam, e você, como é novo, você tem, já teve um pouco dessa ideia de você ter milhões de tecnologias para você estudar, milhões de tecnologias para você escolher. Cara, que dica você dá para quem tá começando e fala, porra, não tem a mínima ideia do que eu quero fazer, não tem a mínima ideia de qual linguagem começar, não tem a mínima ideia do que eu posso fazer com programação? Certo. Eu também já tive bastante esse problema, inclusive eu ficava com umas piras do tipo... cara, se eu escolher tal linguagem eu vou ganhar tanto, se eu escolher tal linguagem eu vou ganhar tanto, ou se eu escolher tal linguagem eu vou ficar sem emprego, né? Tal linguagem vai morrer. E, cara, isso aí é uma pira totalmente desnecessária. Eu acho que você poderia começar com as mais famosas, né? Quais são as mais famosas? Python, JavaScript, C#, Java, né? Eu aconselho até começar com linguagens tipadas. Eu não vou explicar agora, mas se você procurar você vai ver que existe 2 tipos, que é as tipadas, fortemente tipadas e as fracamente tipadas. E você escolha dentre das mais famosas a que você gostar mais, né? Ou a que você conseguir progredir mais. Por quê? Nessa de ficar trocando de linguagem, sair do C# pro Node, do Node pro Python pro C++, você acaba vendo que as linguagens, elas são todas iguais, né? O que vai mudar é algumas coisas como, uma é mais rápida que a outra você escreve menos, a outra você escreve mais, a outra é mais fácil de entender, a outra é mais difícil, mas no fim todas fazem a mesma coisa. Inclusive essa era outra pira que eu tinha. Eu vou escolher uma linguagem e eu só vou poder fazer tais tipos de programa. Outra linguagem, tais tipos de programa. Não, qualquer linguagem você vai fazer qualquer programa. Pode ser a linguagem mais simples de todas, você vai fazer o maior programa do mundo que você conseguir imaginar. Então, acho que o mais importante é você escolher uma linguagem que você gosta e focar em lógicas de programação para quem está começando. E consistência. Consistência é um negócio importante para quem está começando, porque quando você está vendo lógicas de programações, esses assuntos mais simples, é um saco. Porque você está querendo ver uma telinha, você está querendo ver um software legal que você possa mostrar para as pessoas ver, e aí você começa a programar e só vê prompt de comando, só vê terminal. Então, a primeira coisa é escolher qualquer linguagem que você curta, e segundo é consistência. Mantenha os estudos, que daqui a pouco você vai conseguir fazer uns softwares, tipo, irados. Pô, da hora. Cara, valeu demais. Obrigadão pela conversa, cara. Deixa aí, então, um alô pra galera que tá aí te assistindo. Essa tal que surpresa que eu tava trabalhando e aí do nada ele chegou, vamos gravar aí, vamos lá. É isso aí. Aqui é isso aqui é no Xablão. É isso aí. Valeu, galera. Galera, então esse aqui foi o Developers. Valeu mais uma vez. Curta esse vídeo, compartilha, manda pro cachorro, manda pra avó, manda pra todo mundo aí que a galera quer assistir isso aqui, beleza? Então até a próxima aí. Valeu, falou, Developers. Developers.